Vamos lá. Vamos falar agora, vamos começar neste momento a aula 4. E na aula 4, nós vamos falar sobre os novos desafios da gestão de pessoas. E eu queria reforçar uma coisa que eu apresentei para vocês no início do treinamento, mas eu vou dizer uma coisa para vocês. Por mais que eu viaje e treine pessoas, por mais que eu converse com gestores, por mais que eu converse com líderes, às vezes de pequenas empresas, eu diria que, infelizmente, a grande maioria das pessoas não entenderam essa verdade. Eu não sei se vocês estão vendo a maçã ali em cima. O teu sucesso depende dos outros. Meu amigo, minha amiga, entenda uma coisa, não existe supergestor, não existe super empresária. Nós somos seres comuns. Ou você tem gente legal ao teu lado, ou a tua empresa vai quebrar. Imagina, certa vez eu estava conversando com o Dr. George Gerdau Johann Peter, presidente do Grupo Gerdau, numa época em que a Gerdau estava abrindo siderúrgicas na China. E eu estava num avião para Brasília, sentado o Dr. Jorge Gerdau, e ele disse assim para mim: Eduardo, a coisa que mais me dá frio na barriga é entender uma coisa: quanto mais eu cresço, mais eu dependo dos outros. E é por isso que ele construiu uma empresa extraordinária. Ele tinha a noção clara de que ele, que era um visionário, ele que talvez seja o empresário mais brilhante que eu vi trabalhar na minha vida, mesmo assim, ele só teria uma empresa de sucesso se os outros estivessem trabalhando com excelência. E agora, você vai ver na tua tela aí os 4 pontos chaves para a gestão de pessoas. E eu vou dizer uma coisa para vocês. Honestamente, eu queria que há 20 anos atrás alguém tivesse me mostrado esse slide que eu vou mostrar para vocês agora. 20 anos atrás. Porque quem inventou isso aqui fui eu. Eu queria que há 20 anos atrás eu tivesse entrado num treinamento presencial, porque há 20 anos atrás não tinha treinamento online, e alguém tivesse me mostrado a essência desse slide, porque aqui está o mapa que você precisa seguir para aumentar o nível de engajamento e o nível de execução da tua equipe. Vamos lá? Quiser fotografar, você fotografa no final. Tudo começa com uma ideia. Seleciona melhor quem entra na tua empresa. Aprende a escolher melhor. Adota esse mantra. Seleção não é estorvo. Seleção é uma oportunidade de encontrar alguém que vai melhorar a nossa empresa. Vou repetir. Se você acha que seleção é um estorvo, é uma chateação, é um saco, você já vai contratar mal. Agora, se você parar para pensar que seleção é você colocar para dentro da tua empresa alguém que pode ajudar essa empresa a ser melhor, você vai começar a encontrar maneiras melhores. Depois de selecionar, você tem que ensinar. Depois de selecionar, você vai ensinar as pessoas a trabalharem do jeito que você gosta. Eduardo, selecionei e ensinei. E agora? Agora tu tem que mobilizar as pessoas. Agora é a hora que tu vai ter que trabalhar no sentido de despertar em cada um o desejo de ser sua melhor versão. E talvez nesse momento você estivesse perguntando: Eduardo, escolhi a pessoa certa, ela está treinada e ela está motivada. Não chega, não. Talvez esteja faltando o mais importante de tudo. Você está dando feedback para as pessoas? De verdade? Sem teoria, na prática. Você está dando feedback? Meus amigos, olha esses 4 aqui. E neste momento pensa, se você quiser fazer isso, tá? Olhando antes de eu começar a falar de cada um deles, aonde você mais poderia se buscar a tua evolução. Não precisa escrever nada. Só olha e pensa. Você está precisando selecionar melhor? Você está precisando treinar melhor? Você está precisando motivar melhor? Ou você está precisando dar melhores feedbacks? Vamos navegar junto por cada um deles? Vamos começar falando de seleção. Vou repetir. Seleção é uma oportunidade extraordinária da gente encontrar gente legal para treinar para entrar na nossa empresa. Mas você tem que aprender a selecionar melhor. Meu amigo Tiago Concer, um dos maiores palestrantes desse Brasil, é do Tiago Concer, uma frase que eu adoro. O Tiago Concer diz assim: não tem bom treinamento para corrigir um mau recrutamento. Se eu contratei a pessoa errada,
Não adianta eu me matar treinando. Ela não é a pessoa certa. É por isso que você tem que ser muito mais cuidadoso na hora de contratar, porque depois você vai botar uma energia de treinamento muito forte. Trabalha melhor o teu processo de contratação. E você vai me perguntar agora, e Eduardo, o que quer dizer trabalhar melhor? Que é a minha opinião, é o que está escrito na tua tela. Para de procurar gente com experiência e começa a procurar gente com atitude. Vou repetir. Para de procurar gente com experiência e começa a procurar gente com atitude. Experiência só para cargos altamente técnicos. Eu não leio mais currículos. Eu não leio mais currículos. Até porque o pessoal mente em currículo. Cara mentindo em currículo. Ah, pessoal, vou fazer uma ressalva. Tirando trabalhos altamente técnicos. Nessa é melhor o cara ter experiência. Por exemplo, já que eu falei do Dr. Jorge Gerdau, para operar o forno siderúrgico da Gerdau, vai por mim, é melhor ter experiência, tá? É 1850 graus o forno, tá? Ah, Eduardo, mas eu era pizzaiolo, é outro tipo de forno, não vai funcionar. No caso da Gerdau, é melhor pegar um cara que já trabalhou em forno siderúrgico. Então, vai atrás de atitude, vai atrás de sonhadores, vai atrás de gente que está precisando trabalhar para dar uma vida legal para sua família. Só tem um detalhe, Você tem que ir para os novos lugares de atração de pessoas. E esses lugares são 3: LinkedIn, Facebook e Instagram. Há 10 anos atrás, o melhor lugar eram os classificados. Hoje, eu contrato todas as pessoas para a minha empresa no Facebook, no Instagram, no LinkedIn. Todo mundo que eu contrato vem daqui. Agora, pessoal, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Talvez vocês tenham visto um videozinho que está no meu Stories hoje, que ele é muito importante. Então, pessoal, fica aqui comigo agora. Sei que, né, você que está aqui junto, direto, pode estar um pouquinho cansado, mas vamos lá, uma horinha a mais e a gente vai trabalhar junto, que vai ser bem legal. Vai fazer um anúncio, bota a remuneração que você vai pagar. Não faz anúncio sem remuneração. Ganhos ao redor de tanto. O cara vai ganhar, vou inventar, R$2.000, mais vale refeição de R$400 e mais um prêmio de 500, bota ganhos ao redor de 3.000. Por quê, pessoal? E eu tenho 1.200 mentorados. Quando você não bota o salário, muita gente que se interessaria pelo salário não aparece no anúncio, porque ele não sabe qual é o salário. Por quê? Vou dizer uma coisa para você. Se você está contratando um vendedor, e eu vou inventar, tá? E esse vendedor ganha 3.000 por mês, se ele trabalhar bem, sabe o que vai acontecer? Tem muita gente na tua cidade ganhando 1.500 e 2.000 que vão procurar esse emprego. Só tem um problema. O cara que ganha 10, seu anúncio é de 3, ele nem vem no anúncio, que é uma boa. Botem salário. Mas, Eduardo, mas o salário não vai atrair ninguém. Então, o anúncio é que está errado, você está pagando pouco. Porque hoje eu disse para um mentorado, estava conversando com um mentorado meu, que é da Splash Piscinas, salário anual, eu não trabalho, Rodrigo, com salário anual. Acho que o brasileiro não pensa em ano. O brasileiro pensa em salário mensal. É a minha opinião, não sou o dono da verdade. Hoje eu estava falando com um mentorado meu da Splash Piscinas, né? Ele disse assim, Eduardo, eu sou dono de uma loja da Splash há 7 anos, no interior de Minas Gerais. Cara, o que era a minha dificuldade de contratar gente? Até que ele botou assim no anúncio dele, ganhos ao redor de R$5.000 mensais, porque um bom vendedor da Splash Piscinas pode tirar 5.000 por mês. Sabe o que aconteceu, né? Teve fila na loja dele. Claro, porque a cidade dele tem 100.000 habitantes, o comércio paga muito mal. Quando os caras viram que dava para ganhar 5.000 lá, apareceu um monte de gente. Antes ele botava, venha ser vendedor de piscina na Splash. O cara não ia, porque ele nunca vendeu piscina na vida. Porque eu não pegaria alguém que nunca vendeu nada, mas qualquer um que já tenha vendido alguma coisa, eu ensinaria ela a vender. Eu usaria muito no anúncio com experiência em vendas de qualquer ramo. Porque se o cara...
Vou contar uma história rápida para vocês. O cara que fez a história mais bonita da minha empresa, que hoje é dono de 4 franquias do Teva, quando eu fui conversar com ele pela primeira vez, sabe o que ele fazia? Ele vendia queijo e linguiça de porta em porta. E eu pensei, tu já pensou se eu botar esse cara no ar-condicionado? Der um terno e gravata para ele. Uma comissão legal. Sabe o que aconteceu? Esse cara virou o melhor vendedor da história do Teva. Depois virou gerente do Teva. Depois foi promovido para a maior loja do meu grupo. Depois virou supervisor do Teva. E antes de eu vender a empresa, eu transformei a empresa em franquia. Ele é dono hoje de 4 franquias do Teva. O Wagner vende linguiça também. Então tá bom, Wagner. Legal. Tá bem, pessoal? Então, bota salário, que você vai ver que o resultado vai melhorar bastante nos teus anúncios, certo? Deixa eu parar aqui. Algumas pessoas já estão fazendo liderança de novo. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Vocês gostariam de receber amanhã, junto com os slides, uma seleção que eu fiz com um amigo meu que é headhunter em São Paulo? Você gostaria de receber as melhores perguntas para fazer numa entrevista de emprego? Gostariam de receber isso, pessoal? Sim ou não? Não sei se mando para vocês ou não. Tá? Rita, manda junto. Eu sei que a Rita está aqui. Ela vai mandar amanhã, junto com os slides e a gravação, as melhores perguntas. Eu fiz isso com o maior headhunter do Brasil, tá, pessoal? Tem 34 perguntas, tá? Eu sei que a minha plateia é inteligente, mas é para escolher algumas, tá? Porque vai que uma louca resolve fazer as 34 perguntas, né? Cada entrevista de emprego, né, leva um dia inteiro. Então, e um outro detalhe. Olha só, pessoal. Olha que conversa legal. Pena que eu tenho pouco tempo, mas vamos lá. Eu perguntei para o maior headhunter do Brasil. Qual é o maior desafio que eu tenho que vencer na hora que eu for fazer uma entrevista de emprego? Atenção, galera. Comigo aqui agora. Qual é o maior desafio que eu tenho que vencer para fazer uma boa entrevista de emprego? Resposta do maior headhunter do Brasil. Tirar o nervosismo do entrevistado. Senão ele não vai mostrar quem ele é. Então, vou ter que dizer para você, Willy, que bom que você veio aqui. Obrigado por ter vindo no nosso anúncio. Willy, talvez você esteja meio nervoso agora. Saiba de uma coisa, eu também estou nervoso. Eu tenho que encontrar alguém muito legal. Queria te fazer uma proposta, cara. Vamos eu e tu deixar esse nervosismo de lado e vamos bater só um papo para a gente se conhecer. Aí se levanta e diz assim, Willy, um café, uma água ou uma coca? Vai lá, pega um... Você está entendendo, pessoal? Teu primeiro desafio é quebrar a tensão, porque você vai deixar de contratar muita gente boa porque o cara fica amarelo na hora de uma entrevista. Então, este cara me ensinou o que eu estou ensinando para vocês. O maior desafio numa entrevista de emprego é quebrar a tensão do candidato para ele poder verdadeiramente mostrar para você quem ele é, mesmo que eventualmente tem uns caras que são especialistas em entrevista de emprego que dá vontade de entregar a presidência da empresa para eles. Sugiro sempre que você termine uma entrevista de emprego com essa pergunta. Eu tenho 9 bons candidatos. Por que eu deveria escolher você? Para mim, esta é a pergunta mais determinadora de atitude que você pode fazer. Acho que essa pergunta é poderosa. Quer fazer uma outra coisa que vai transformar a tua empresa? Olha esse slide com carinho, meu amigo, minha amiga. Para cada cargo na tua empresa, lista todas as tarefas que a pessoa tem que fazer e lista quais são as atitudes que você espera delas. E entrega isso no primeiro dia de trabalho. Eles vão saber o que você espera delas. Eu chamo isso de um GPS profissional, um Waze profissional. Você só precisa fazer isso uma vez e de vez em quando vai dando uma melhoradinha. Lista de tarefas e atitudes esperadas. Tem muita gente que até hoje trabalha sem saber o que você espera delas. Tá bom? E aí, para completar, só efetiva aos 90 minutos quem está trabalhando bem. Quer adotar um mantra? Na dúvida, não fica. Vamos para o número 2, capacitar as pessoas. Então, selecionar, vamos tentar contratar melhor. Agora nós vamos ter que treinar. Eu acho que eu não preciso demorar muito, porque eu já falei bastante na área de mentoria, mas vou ter que reforçar uma conversa com vocês, fazendo um papo muito reto.
Você não gosta de treinar? Bota um gerente que gosta de treinar. Você, gerente, não gosta de treinar? Pede demissão, cara. Não tem gente pronta. Não tem gente pronta no mercado. As faculdades entregam gente pronta para o trabalho, sim ou não? As escolas preparam as pessoas para o trabalho hoje? As escolas? Também não, né? Agora deixa eu fazer uma pergunta que é mais profunda. Se o cara, o candidato, vier da concorrência, tem garantia que veio bem? Também não, né? Às vezes ele diz aquela frase, mas lá a gente fazia assim. E dá uma vontade desgraçada de perguntar, e por que tu não ficasse lá então, né? Minha gente, fica aqui comigo agora. A gente brinca, a gente vai, mas às vezes a gente tem que parar tudo. Se as pessoas não estão prontas, ou você treina as pessoas, ou a tua empresa não tem futuro, cara. Tá claro isso para vocês? Se eu deixei isso claro, eu já me sinto feliz com esse treinamento, porque talvez alguns de vocês acham que vão contratar gente que é só apresentar o produto, não é verdade. 90% dos vendedores não conhecem técnica de venda, pessoal. 90% dos vendedores não sabem como vender valor e não preço. 90% dos vendedores não sabem como lidar com um cliente que diz, eu vou pensar. Puxa vida, então vamos lá, treinamento é a base de tudo. Compra essa ideia, porque essa ideia vai ser uma ideia transformadora para a tua empresa. A pergunta que você poderia me fazer nesse momento é essa. Eduardo, e quanto tempo eu deveria treinar meus colaboradores? Só para você ter um dado, tá? No Brasil, hoje, a gente considera uma empresa de excelência aquela empresa que treina mais de 100 horas ano cada colaborador, segundo a ABRH, Associação Brasileira de Recursos Humanos. Mas saiba de uma coisa, eu não quero exigir isso de você. Treina pelo mínimo 45 minutos por semana cada colaborador da tua empresa. Que dependendo da tua estrutura, pode ser o teu gerente treinando outra pessoa. Agora, se dedique a treinar pelo mínimo 1 hora por semana. Vamos fazer uma simplificação? 44 horas de jornada de trabalho, 43 de trabalho e 1 de treinamento e muda por completo a tua empresa. Lembrando que existe 2 tipos de treinamento. Treinamento técnico e treinamento comportamental. Técnico é ensinar o trabalho de vocês. Comportamental, falar sobre iniciativa, atitude, comprometimento, responsabilidade, espírito de equipe. Muitas empresas erram porque só fazem treinamento técnico, mas não trabalham a mente das pessoas. Trabalhar o comportamental pode ser, inclusive, mais importante que trabalhar um técnico. E eu adoro treinamento individual. O que eu chamo de olho da mosca. É pegar aquele cara que não sabe fazer isso e eu vou ensinar ele a fazer isso. O outro, porque sabe qual é o problema do treinamento genérico? Às vezes eu estou ensinando uma coisa que só tem um que não sabe fazer e 3 sabem, e o cara é obrigado a ouvir o discurso de treinamento do que ele já sabe fazer. Então, se tem uma que não sabe, pega só essa pessoa e corrige esse problema. Não expõe toda a equipe para ter que assistir o problema que 1 ou 2 apenas tem. Isso é muito importante e faz toda a diferença do mundo. E talvez você me perguntasse agora, e Eduardo, eu tenho equipe de vendas. Eduardo, me ajuda. Qual é a melhor forma que existe no mundo para capacitar profissionais de venda por tudo que eu já aprendi na minha vida? Quer saber a resposta? Simulações de venda. Um faz o papel do vendedor, o outro faz o papel de cliente, e vão ver na prática o que você entendeu de atendimento. Você pode fazer uma simulação de uma reclamação. Entra agora reclamando. Ah, ficou tudo ruim, o produto ficou ruim. Vamos ver como é que essa pessoa reage a uma reclamação. Tem gente que nunca treinou um funcionário sobre como lidar com reclamação. Por exemplo, quando tem alguém reclamando, primeira coisa, tira a plateia dele, leva para um canto.
Porque se o cara estiver reclamando e tiver plateia, ele começa a gritar dentro da empresa. Tira o cara para um canto, tenha empatia, pede desculpa pelo que aconteceu, resolve rapidamente. Tem gente que nunca treinou um funcionário sobre como lidar com reclamação. Então, simulações de venda ajudam muito. Se você tiver o método vendedor diamante, ele vai te ajudar também a criar simulações de vendas. Terceira parte importante aqui do nosso trabalho, que é mobilizar. A gente já falou bastante, mas eu quero reforçar algumas ideias para vocês. E se você me perguntasse neste momento, Eduardo, se tu pudesse voltar atrás no teu passado, qual é o erro que você cometeu como líder, que você olha hoje e pensa assim, eu não podia ter feito isso, mas eu não sabia na época como fazer melhor? Minha resposta seria para você, o maior erro que eu cometi no meu tempo de líder é que eu motivava todo mundo pelas mesmas razões. E, na verdade, cada pessoa tem o seu ponto de motivação. No caso, eu, Eduardo Teva, motivava muitas pessoas por carreira. Vocês estão vendo esses bonecos que estão aí na tela de vocês? Vamos fazer uma imaginação agora, me acompanha. Esse boneco da esquerda aqui se motiva por dinheiro. O boneco do lado do amarelinho, ele tem um sonho. Ele quer comprar a casa dele. O boneco amarelo que está pulando, ele quer ser promovido. O boneco número 4, ele tem um problema maior na vida dele. Ele tem que ajudar a mãe dele, que está muito doente. Vocês entenderam? Cada pessoa tem uma fonte diferente de inspiração. Descubra o que faz cada um buscar a sua melhor versão e você vai ter encontrado uma força motriz que vai impulsionar demais os resultados de cada pessoa. O problema é que talvez você nunca perguntou para um colaborador o que é mais importante na vida dele, o que ele espera do fruto do trabalho. Quando você aprende a fazer isso, você motiva muito melhor. E eu dou uma sugestão, se você não leu ainda, leia o novo Gerente Minuto, que é a nova versão do Kenneth Blanchard e do Spencer Johnson, autores do best-seller Quem Mexeu no Meu Queixo. Eu confesso para vocês que foram esses dois que me ensinaram a verdade mais simples do mundo da liderança. Escuta o que eu vou te dizer agora com muito carinho, meu amigo, minha amiga. Tudo que é importante de ser dito não precisa de mais de 1 minuto. Leila, posso te dizer uma coisa? Essa empresa é muito melhor porque você está aqui. Wagner, deixa eu te dizer uma coisa. Eu sonho muito que essa empresa cresça. Sabe por quê, Wagner? Porque se tem alguém que merece ter mais quando essa empresa crescer, é você. Paulo, talvez eu não diga muito frequentemente, eu me esqueça, mas não queria mais que você esquecesse de uma coisa. Eu tenho uma tremenda admiração por você. Você é um profissional extraordinário. É só uma metáfora agora, tá? Só para vocês pensarem que as coisas mais bonitas da vida não precisam ser esquecidas. Querida Vanessa, eu te amo. De um pai para uma filha. Vocês estão entendendo, pessoal? O que é mais importante na vida não precisa de mais de 1 minuto para ser dito. Essa é a maior lição do livro Gerente Minuto. Expresse os seus melhores sentimentos pelas pessoas, os verdadeiros. Expresse sempre em particular, sempre de forma respeitosa, mas se você aprender a expressar seus melhores sentimentos, você vai ver um nível de engajamento como poucas vezes você viu na sua vida acontecer dentro da tua empresa. E é essa aqui a retórica do poder que você tem de mudar a vida das pessoas em menos de 1 minuto. Esse é o poder mais incrível que Deus te deu. Isso mesmo. Deus te deu vários poderes. Afinal de contas, você é filho dele. Você é filho do Criador. E o mais poderoso dom que ele te deu é a capacidade que você tem de transformar a vida
de todas as pessoas que te rodeiam, dentro da tua casa, dentro do teu trabalho, na tua igreja, no convívio com teus amigos. A pergunta é essa: você hoje é uma pessoa que inspira as pessoas a serem melhores? Se você for essa pessoa, pode ter certeza, você vai ter uma empresa e uma equipe com resultados verdadeiramente extraordinários. E para falar um pouquinho sobre avaliar, eu vou pedir licença para contar uma história para vocês, tá? Acho que a história é bem legal, vocês vão gostar da história, e a gente só tem aí mais 42 minutos. Eu peguei todos os gerentes da minha empresa, pessoal, e levei para uma convenção em Montevidéu, no Uruguai. Antes que vocês pensem que eu sou bilionário, para quem não está bem geograficamente, vamos só lembrar que Montevidéu está a 850 quilômetros de Porto Alegre, tá? O que significa, eu botei os caras num ônibus às 10 horas da noite de sábado e eles acordaram em Montevidéu. Primeiro dia era livre, eles foram no cassino, gastaram o que não tinham e já pediram vale, certo? No segundo dia começava a convenção e eu resolvi fazer uma coisa diferente. Eu vendei todos os meus gerentes. Estava com 36 ou 38, não me lembro bem, gerentes meus. Gerente de loja, gerente administrativo, gerente da minha... Eu vendei cada um deles. Pessoal, pensa numa sala com 500 metros quadrados, uma tremenda sala. Só que essa sala não tinha nenhuma coluna e não tinha nenhuma cadeira. E eu botei espalhado nessa sala umas 4 cadeiras. Vendei todo mundo e disse para eles: entra, pega uma cadeira e te senta. E está todo mundo vendado e a sala toda escura. E os caras, óbvio, né, pessoal, começam a não achar cadeira, né? Resolvi tensionar o ambiente e disse: a maioria já encontrou cadeira, vamos esperar os que faltam agora. Aí o cara pensa, eu ia pedir aumento para o Eduardo e nem cadeira eu acho, né? É bem legal, assim, tiver... Claro, vai batendo a atenção, esperei mais uns 3, 4 minutos, um desgraçado lá bateu na cadeira e sentou, e aí eu disse para eles: para todo mundo agora. Pô, eu não vou atrasar a convenção porque 2 ou 3 caras não encontraram cadeira. Na verdade, um só tinha achado cadeira, né? Aí o cara assina até rescisão em branco, viu, pessoal? Sabe aquela, declaro que nada tenho a receber? E aí eu disse para eles: eu trouxe vocês de Montevidéu, de Porto Alegre a Montevidéu aqui, e fiz esse exercício para vocês entenderem uma coisa extremamente importante. Na minha opinião, a maior maldade que um gestor pode fazer é deixar as pessoas trabalhando no escuro. Para mim, Eduardo Teva, o ato mais desumano da liderança é não mostrar para alguém no que ela poderia ser melhor, mesmo sabendo que algumas pessoas talvez não vão gostar disso, mas eu não estou nem aí, porque a grande maioria das pessoas gostaria de ser melhor, gostaria de ter uma vida melhor, gostaria de dar para a sua família uma vida mais legal, mas, infelizmente, trabalham com pessoas que são incapazes de dizer: você nunca mais vai conseguir crescer se você é uma pessoa que, cada vez que eu fizer uma crítica, fica com urticária no corpo. Eu não vou poder te ajudar a ser melhor. Quando você consegue comunicar para as pessoas no que elas podem ser melhores, você se torna muito mais que um mentor, se torna um guia, uma referência de quem verdadeiramente está preocupado em ajudar as pessoas. E se vocês me permitem mais uma frase de efeito, porque eu gosto muito de frases de efeito, tem uma frase que vocês deveriam usar. Sabe qual é a frase? Isso não é para a nossa empresa, isso é para a tua vida. Essa frase é muito poderosa. Isso não é para a nossa empresa, isso é para a vida. Querido, esse negócio de toda hora estar brigando com um colega não é para a nossa empresa, isso é para a vida. Se tu sair da minha empresa e for trabalhar no vizinho e tu continuar brigando, a tua vida nunca vai melhorar. Porque algumas pessoas só acordam quando você diz: isso é para a tua vida. E a minha sugestão é que a cada 90 dias você tenha uma conversa com cada colaborador bem reservada, bem separada, né? O resto são cotidianos, mas uma conversa legal a cada 3 meses faz toda a diferença do mundo para a gente ter melhores resultados.
Então, vamos lá. Eu passei 4 desafios de gestão de pessoas. Selecionar, treinar, mobilizar e dar feedback. Se você tivesse que escolher um dos 4, qual dos 4 você acha que você precisaria melhorar?